Olá, meus queridos, não tenho dúvida, você já sabe, esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem mais de 170 vídeos à sua disposição, tá bom? Então, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Não quero também deixar de lembrar que temos um cursinho simples, né, de hebraico. Não sou um professor de hebraico, não me considero assim. Apenas eu amo essa língua, né, que é a língua que Jesus falou, amo o povo judeu e por esse motivo eu procurei não somente no bacharel e no mestrado, que já tem alguns módulos de hebraico, mas eu procurei em outros cursos dar uma pequena aperfeiçoada no conhecimento da língua hebraica. Então, por esse motivo, eu gosto tanto que quero transferir para você o pouco conhecimento que tenho, mas claro, acredito que é útil. Então, sem lhe custar nada, você não vai pagar nada por este curso. E eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida alguma de que não vai nem 10 ou 12 meses você estará entendendo melhor, bem melhor, o idioma hebraico. Bem, mas hoje quero chamar a sua atenção. A palavra de Deus, ela é correção para as nossas vidas, não resta dúvida, mas ela não só tem correção, ela tem também excelentes ensinamentos, são N ensinamentos para que nós possamos viver bem, viver em comunidade, e por isso hoje o, o nosso, a nossa palavra hoje é como a Bíblia ensina a viver em comunidade. A Bíblia ensina a viver em comunidade, então, é claro, a Bíblia nos ensina a como nós devemos viver em comunidade, tá bom? Então, vamos em frente. Por que eu estou dando esta palavra? Porque eu acredito que todos os que me conhecem aqui na minha cidade sabem que eu sempre primei, busquei com muita veemência me unir à comunidade. Fiz parte do Conselho de Assistência Social, fiz parte do Conselho de Meio Ambiente, fiz parte do Conselho do Idoso. Então, eu busquei a estar unido, né, com a comunidade em que vivo. Mas não somente isso, também a comunidade cristã, certo? Quando aqui pastoreei, eu acredito que ninguém pode negar isso, busquei ter comunhão com todas as demais denominações evangélicas. Teve cultos que realizamos aqui em Praça Pública, que tinha mais de 13 igrejas juntas, reunidas. E isso, para mim, é uma maravilha. Eu me sinto muito feliz dessa forma. Busquei ter uma intensa comunhão e também um trabalho intenso junto à diaconia, que é um órgão evangélico sustentado por 11 igrejas evangélicas e que trabalha com ação social. Enfim, para mim é uma alegria muito grande falar sobre a vida em comunidade. Então, o que mais a Bíblia nos ensina é viver em comunidade. Então, quero dizer para você que quando você me vê um pouquinho, às vezes, afastado, né, da comunidade, até mesmo da comunidade cristã, vamos dizer assim, não me afasto de jeito nenhum por completo, mas quando você me vê um pouquinho mais distante, é para o bem da própria comunidade. Geralmente, nós precisamos entender essas coisas, tá bom? Se alguma coisa vai arranhar a comunidade, eu já me afasto um pouquinho ali para poder isso não acontecer. Essas coisas geralmente surgem por causa de ciúmes, de coisas que as pessoas têm a respeito dos pregadores, tá bom? Mas nada demais que a gente não possa superar. Afinal de contas, a vida é uma corrida de obstáculos, não é isso? Então, mas vamos sair hoje em defesa de que a Bíblia ensina a viver em comunidade. Vamos então em frente, tá bom? Bem, primeira coisa que eu posso dizer para você é que o maior exemplo de vida em comunidade e vida em comum é dado pela igreja primitiva e está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 44 a 46, quando diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades
e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Bem, uma pessoa já me questionou e disse, pastor, mas não é assim no momento atual. E realmente não é, certo? Mas eu tenho testemunhos para contar aqui. Um pastor muito amigo meu, conhecido já de longa data, sério, pessoa seríssima. Ele contou um testemunho muito bonito de uma comunidade evangélica que ele teve contato com essa comunidade lá em Santa Catarina, Paraná, aquelas regiões ali do sul. E eu vou contar no final dessa mensagem esse testemunho para a sua edificação, tá bom? Então vamos em frente. Vejam aí que a Bíblia nos ensina sim a viver em comunidade e a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, foi o maior exemplo de todo o planeta a respeito desse assunto, tá bom? Então, eu vou trazer alguns textos de Eclesiastes que algumas pessoas utilizam mais assim para cerimônia de casamento, etc. Mas eu percebo que isso é um ensinamento muito interessante para a vida em comunidade. Eclesiastes 4:8 diz assim, há um que é só, não tendo parente, não tem filho, nem irmão, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam das riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando? E privando do bem a minha alma? Também isso é vaidade, a enfadonha ocupação. Então, a enfadonha ocupação é vaidade. Tem pessoas que lutam, trabalham, se esmeram, tal, querem a riqueza e às vezes nem desfrutam da riqueza, terminam morrendo sem desfrutar delas. A Bíblia é fantástica, é o livro da vida, o livro que realmente nos ensina a viver. Então, nunca se dê a esse tipo de ocupação que vai enfadar a sua alma e privar a sua alma, às vezes, de viver bem, do fruto do seu trabalho você desfrutar coisas boas, o que é muito digno está na Bíblia, na palavra de Deus. Bem, vamos prosseguir com Eclesiastes. Eclesiastes, capítulos 4, versos 9 a 10, também é um texto que nos mostra como deve ser a vida em comunidade. Diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então é muito interessante você perceber isso, que esse texto está mostrando que devemos ter amizades, que devemos ter comunhão uns com os outros, e que a vida em comunidade é isso. Então não tem um livro que ensine mais sobre a vida em comunidade do que a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Cristo e seus discípulos foram um exemplo excelente de tudo isso para nós. Então, é muito importante nós vivermos em comunidade, tá bom? Vamos em frente. João 17:11, aqui é uma expressão do próprio Jesus, registrada pelo evangelista João, e diz assim, eu não estou mais no mundo, era Cristo fazendo a sua oração, mas eles estão no mundo, Cristo está intercedendo aqui pelos discípulos, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então é o desejo de Cristo que sejamos um, assim como nós. Como Cristo e Deus são um. Então é o desejo de Cristo que assim sejamos um, nós, na comunidade cristã. Então, mais uma vez, quero lembrar que quando eu às vezes fico um pouquinho mais afastado, não é a falta de desejo de estar em comunhão. Todos que me conhecem, de muitos anos, não só aqui, mas desde Petrolina, de onde eu vim para cá, sabem que eu sou um adepto, né, da vida em comunhão com os irmãos. Porém, há momentos que às vezes a gente dá uma afastadazinha só por uma questão de prudência, tá bom? Então, em Efésios 4:3, Paulo aconselha os irmãos ali nesse sentido, dizendo, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, precisamos
ter todo cuidado para que nada venha ferir essa unidade do Espírito e nem quebrar o vínculo da paz, tá bom? É importante que você, na sua comunidade cristã, na sua igreja, busque ter essa unidade, e é isso que mais a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Então, precisamos entender que a Bíblia tem N mensagens boas para a nossa vida diária. E, por último, quero colocar este texto, que é tão conhecido de toda a igreja, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Bem, meus queridos, como falei, eu disse que no final desta mensagem eu daria um testemunho a respeito da vida em comunidade. Bem, como disse a vocês, eu tenho testemunha de toda a sociedade aqui de Carnaíba de que busquei essa união, né, na vida em comunidade. E busquei aplicar os princípios bíblicos em tudo aquilo que fiz. Porém, pessoas já me questionaram dizendo: pastor, mas não, hoje em dia não é bem assim. Observa a quantidade de divisões na religião. Meus queridos, eu sei que existem muitas divisões, e às vezes até por questões doutrinárias, porém, não deixa de ser uma comunidade, aquela denominação que ali se reúne todos os dias, tá bom? Mas eu sou mais adepto de estar numa comunhão grande, né, com todos os demais irmãos também de outras denominações, certo? Isso não me faz misturar usos e costumes, nada disso. Pelo contrário, eu sei muito bem separar essas coisas e ensinar também aos irmãos a separarem essas coisas. Mas eu vou trazer aqui o testemunho, um pastor amigo meu, eu vou citar o nome dele, eu acredito que ele não vai se incomodar. É o pastor Marcos Damasco é um homem de Deus, conheço de longa data, um homem que realmente eu gosto de testemunhar a respeito dele, porque é um homem de Deus, cidadão sério e honesto. Bem, ele me contou algo que eu fiquei maravilhado e eu vou compartilhar com vocês hoje. Ele me contou que fez parte, que esteve próximo de uma comunidade lá para o lado de Santa Catarina, no Paraná, e um pastor amigo dele contou algo interessante daquela comunidade. Aquela comunidade é uma comunidade cristã, não vou dizer o nome da comunidade, para não gerar ciúmes, talvez, em outras denominações. Mas essa comunidade ela vem da descendência dos anabatistas. E ela se instalou ali, Santa Catarina, Paraná, aquelas regiões ali mais no sul. Também, na maioria, é formada por, na maioria, pessoas também que vêm de origem da Europa. E é uma comunidade cristã que vive em grande união. E assim como nós lemos lá em Atos dos Apóstolos como vivia a igreja primitiva, essa comunidade, segundo o meu querido pastor que me contou o testemunho, ela procura ainda viver da mesma forma que os irmãos da igreja primitiva viviam. Então, como é que eles fazem? Eles se juntam, né? Sejam eles comerciantes ou agricultores ou quem quer que seja, em uma comunidade, e ali eles produzem em comum, e eles trabalham, né? Um trabalho comum a todos, e produzem, e tudo que produzem é repartido entre a comunidade. Então, não resta dúvida que isso é um exemplo muito grande, né, de cristianismo baseado na igreja primitiva. Mas ele contou algo tão interessante que ficou na minha memória, né, isso, porque eu gosto das coisas boas. Ele disse que aquela comunidade que sempre viveu em perfeita harmonia, união, trabalhando, repartindo seus bens em comum, próximo àquela comunidade era um lugar de morro, né, e a comunidade que vivia nessa comunhão, comunidade cristã evangélica, que vivia nessa comunhão, ficava um pouco mais em cima, e mais embaixo havia um cidadão que tinha uma propriedade, mas não fazia parte da comunidade. E aquela comunidade que vivia, então, bonita e plena união, eles tinham poços, né, para captar água,
E daqueles poços eles bombeavam para uma cisterna comum a toda a comunidade, para que toda a comunidade tivesse água para todos os seus afazeres, para beber, para irrigar, etc, etc. E um certo tempo eles perceberam que a cisterna da comunidade estava secando muito rápido e não havia aumentado tanto assim o consumo, né, das casas. E então eles acharam que alguém estava se aproveitando daquilo e talvez carregando a água, não sei, e colocaram pessoas alta noite para vigiar e descobrir quem estava fazendo isso. Era o seu vizinho de baixo, que não tinha poços na sua propriedade e tinha dificuldade com água e alta noite ele colocava uma mangueira e pelo processo da gravidade ele enchia sua cisterna através da água que tinha na cisterna da comunidade. Mas aqueles irmãos, para não difamar o cidadão, apenas filmaram tudo, documentaram e depois se reuniram para saber o que poderiam fazer. E tomaram uma linda decisão. Bem, esse homem está fazendo algo errado que poderia ser denunciado, né? Isso poderia ir à justiça, tal, mas nós não vamos fazer isso. Somos cristãos. Então vamos proceder diferente. Se juntaram eles e decidiram que iam cavar um poço bom, ou vários poços, na propriedade daquele cidadão, se ele aceitasse, é claro, para que ele pudesse ter a sua própria água. E assim fizeram e foram um dia, pegaram o cidadão de surpresa, levaram maquinário, levaram tudo que era necessário e foram sinceros para aquele cidadão. Disseram, olha, nós percebemos que isso e isso está acontecendo, mas nós não estamos aqui para denunciar o senhor. Pelo contrário, nós vimos prestar a nossa ajuda e estamos aqui com todos os equipamentos necessários para cavarmos poços aonde o senhor achar que tem água na sua propriedade, e assim o senhor vai ter a sua própria água e, claro, como cristãos, nós não queremos de forma nenhuma lhe prejudicar. Então aquele cidadão ficou tremendo de alegria, ficou feliz, envergonhado também, é claro, mas aceitou a proposta dos irmãos, eles cavaram os poços e aquele cidadão nunca esqueceu esse gesto, tanto verdade é que se tornou também um membro daquela comunidade. Então, meus queridos, não fique pensando porque se na igreja que você faz parte não há essa comunhão tão bonita, em todo canto é assim. Não, de forma alguma. Há ainda pessoas que prezam por seguir o exemplo de Cristo, tá bom? Então, estou contando isso para a sua edificação. Estou fazendo isso para a sua edificação, para a minha edificação. Eu vi esse testemunho desse amado pastor e é muito bonito. E, claro, ainda existem comunidades que praticam isto que a igreja primitiva praticava. Bem, é difícil? Claro, não é fácil. É possível instalar na nossa igreja ou na nossa comunidade isso? Não tão fácil assim, certo? Porque depende muito da visão das pessoas, tá bom? Então, mas o importante é que nós tenhamos esse sentimento de viver em comunidade. Eu gosto muito de viver em comunidade. Quando, às vezes, me afasto um pouquinho, há algum motivo. E é justamente para não ferir a sensibilidade de alguém que, às vezes, eu fico um pouquinho mais distante, mas estou em comunhão espiritual o tempo todo e orando o tempo todo pela comunidade dos irmãos. Então, que essa palavra que acabamos de proferir seja um conforto para você, também um exemplo, né, do que foi contado, para que nós possamos, assim, caminhar com mais firmeza no caminho da fé, firmes, fortes, certo? Buscando na palavra de Deus o melhor que pudermos para que nós possamos viver bem e ainda assim por cima termos a salvação em Cristo Jesus. Então, esta
é a mensagem de hoje do canal A Voz da Bíblia Sagrada. Se você não é inscrito, não se esqueça. Inscreva-se, porque ajuda muito, e também dê o seu gostei, né? Dê o seu like lá no vídeo, e assim nós vamos vivendo, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Muito bom estar com vocês aqui.